Níveis de realidade. Como motivação sobre os níveis de realidade, a primeira coisa é perceber a diferença entre o abstrato e o concreto. Então, como exemplo, tem aqui o vórtice. Quando a gente enche uma bacia, uma banheira, qualquer coisa, e tira a tampa do ralo, o que acontece é que a água começa a girar para escorrer pelo ralo. Esse giro ele acontece porque é a maneira mais eficiente da água escoar. Tá? É mais rápido e eficiente ela descer assim do que ela simplesmente escorrer de forma reta. Então é uma própria auto-organização da matéria para maximizar a entropia. Né? Questões físicas, a ideia é que se forma um vórtice. E a gente consegue identificar um vórtice, rodamuinho. Mas cadê o rodamuinho? Cadê o vórtice? O que a gente está vendo é água. Então a gente começa a perceber que existe uma diferença entre a matéria em si, que é o fluido, é a água, ou rilé em grego, e a forma que essa matéria assume, que ela é abstrata, ela é invisível na verdade. Cadê a forma? Claro, eu consigo desenhar a forma em si, mas é porque eu consegui abstrair a forma do vórtice. O que existe materialmente é só água. Não existe vórtice. Essa que é a ideia. O vórtice é uma forma ou uma ideia. Eidos, em grego. E com isso a gente tem a separação didática, claro, do componente sensível ou fenomênico, que é a rilé, a matéria, e o componente inteligível ou numênico, que é o vórtice, é a forma que a matéria está. Claro, esse vórtice é uma instanciação de um vórtice conceitual, que você pode escrever a forma matemática dele, né? Sei lá, não lembro como que é. Mas e essa fórmula daria todas as possibilidades de vórtice. Ou seja, seria um pouco mais abstrata do que esse vórtice específico nesse momento. Tá? Então a gente tem matéria, ou concretude e abstração. Esses dois polos da existência. A gente vai falar muito mais sobre isso quando chegar no céu e na Terra. Tá? É uma tensão natural que surge dentro da própria mente humana, como a consciência e o corpo, o abstrato e o concreto, o sensível, o inteligível, que até pode ser colocado de maneira um pouco mais simbólica na vertical, aqui. O céu e a terra. Tá? E a questão é, entre o céu e a terra, entre o abstrato e o concreto, você tem níveis intermediários, que você pode dividir de quantas maneiras você quiser. Tem uma maneira clássica e didática que é colocar dois níveis intermediários. Por isso, aparecem 4 mundos quando a gente faz isso. Ou 4 níveis de realidade. Porque elas casam bem com a nossa experiência ordinária. É muito fácil discernir ali. Já vou passar para isso. Tá? De qualquer forma, essa intermediação entre o céu e a terra, simbolicamente, é o que a gente chama de Mercúrio, ou mentalidade. Enquanto o céu está associado ao enxofre e a terra está associada ao sal. Então, componente dinâmico, componente sólido, denso, concreto, e o componente mediador entre o dinâmico e o estático. A Mercúrio faz esse papel. E como o Mercúrio tem essa fluidez, ele também tem uma versatilidade em poder ser dividido de quantas formas a gente quiser. O céu, espiritualidade. A terra, materialidade. E o intermediário é a mentalidade.
justamente quem faz essa intermediação, que é a capacidade de compreender, né? Olhar para o vórtice, isso é um vórtice. A capacidade de compreender uma experiência e, ao mesmo tempo, a fonte da forma do vórtice em si. A compreensão é um fenômeno do céu para a Terra. A manifestação de um padrão, de um arquétipo, é a descida do céu para a Terra. Então, da Terra para o céu, desculpa a percepção, e a manifestação do céu para a Terra. O Mercúrio é quem faz esse papel, digamos. Ou seja, justamente esses planos intermediários, ou a câmara, a segunda câmara da alegoria da caverna. Tá? E aí a gente vai aqui para os 4 mundos. A melhor maneira de olhar para eles é como se fossem 4 camadas sobrepostas de realidade, não como uma coisa separada da outra, certo? São 4 camadas, como no Photoshop, assim, que depois você chapa tudo e vê tudo ao mesmo tempo. Nós já estamos experienciando todas elas nesse exato momento, né? O mundo arquetípico, na verdade, entre ele e os outros mundos tem uma espécie de barreira que a gente gosta de chamar de horizonte, mas tradicionalmente é chamado de abismo, que é uma espécie de fenda mesmo entre o experienciador e o experienciado. Então a gente tem a impressão de que o mundo está acontecendo aqui na frente. Então, quem medita de forma profunda e há muito tempo começa a ter essas percepções, mas a ideia é: o mundo arquetípico está aqui atrás, ele é invisível, digamos. Porque é dele quem... Ele está além dos fenômenos, porque é dele que surgem os fenômenos. Daqui para baixo, fenômenos. Sejam fenômenos emocionais, sejam fenômenos mentais e tal. Mas ainda assim, fenômenos. O mundo arquetípico é um lugar misterioso, mas é de onde vêm as intenções, de onde vêm os arquétipos. Bom, o mundo arquetípico é por causa disso. Então, o mundo criativo, ou mundo mental, ele é facilmente identificável porque é nele onde acontecem as compreensões dos conceitos. Ainda pré-palavras, certo? Não existem palavras ainda. Só existem pensamentos puros. Como assim? Pensamentos puros sem palavras? Mais uma vez, a experiência mística, a experiência meditativa, dá uma visão bem clara do que isso significa, mas eu vou dar A gente, como eu falei, está o tempo todo em contato sem perceber com isso. Quando eu falo, olha, o que é um quadrado? Né? O quadrado é um polígono regular de 4 lados. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. Certo? O que é um cubo? Bom, eu pego o quadrado e projeto ele numa nova dimensão. Vocês entenderam o que é um cubo? Não entenderam? Quando eu falei, dei a definição do cubo. Ainda que eu esteja desenhando em 2D, vocês estão conseguindo perceber a profundidade aqui e tal. E se eu falar agora de um hipercubo, que é um objeto onde você pega o cubo e projeta ele expande ele numa nova dimensão, que não dá para representar aqui, mas que eu posso fazer algo assim, ó. Tá aqui, na verdade. Aqui. Algo assim. É muito difícil desenhar em 4D. Mas a ideia é essa. Por mais que a gente não consiga imaginar o hipercubo, a gente entendeu o que ele é. A gente entendeu o que é o cubo, o que é o quadrado. Essa compreensão, ela é assim, ó. Ah, entendi. Essa compreensão não é uma molécula, não é um átomo. Também não é uma emoção. Essa compreensão pura da coisa, que depois pode ser traduzida em palavras, ela acontece aqui, no mundo criativo. É assim. Certo? Tanto que esse é o mundo dos pensamentos. Claro que essa compreensão tem um reflexo nos outros mundos, né?
Então, quando você compreende algo, você sente uma emoção, né, geralmente de entusiasmo, que é o que a gente consegue de êxtase, de entusiasmo. Então, tem uma emoção que é um reflexo daquela compreensão no mundo formativo, no mundo das imagens, geralmente alguma imaginação junto, que também tem um reflexo no mundo concreto, que é a liberação de serotonina, sei lá, de dopamina no cérebro. E aí, neurônios piscando. Então, sim, existe um reflexo, mas você não pode falar que a compreensão da coisa é uma molécula, uma reação química. Ainda que haja uma correspondência entre essas coisas. Certo? Mesma coisa das emoções. Quando eu falo que eu estou feliz, olha, existe uma correspondência neuroquímica da felicidade. Mas a felicidade em si é um qualia, que a gente chama, né? É uma qualidade da consciência, não um objeto da matéria. Mesma coisa da cor vermelha. Das cores em geral, a cor vermelha é um qualia, é uma experiência que ela acontece aqui no mundo formativo, no mundo das imagens, das emoções e das imagens. Mas fisicamente a cor vermelha é uma frequência de luz, né? São fótons de 800 nanômetros. Mas você não está vendo fótons, experienciando fótons de 800 nanômetros. Você está experienciando vermelho. São duas coisas que se correspondem, porém são diferentes, estão em níveis paralelos. Isso é muito importante para a gente entender que os quatro mundos estão ali sobrepostos e não completamente separados. Certo? Vou dar alguns exemplos aqui mais práticos para a gente olhar para isso. Então, o arquétipo da triangularidade. É um arquétipo, né? Triangularidade você pode associar ao número 3, a ideia das trindades, então Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, blá blá blá. Ou tese, antítese, síntese. O arquétipo da coisa. Certo? Essa triangularidade vai estimular o nascimento do conceito do triângulo. Olha, o triângulo é um objeto geométrico de 3 pontos não colineares. Tem outras formas de definir um triângulo, né? Mas essa é uma delas. E aí já começa a diferença. A triangularidade é só uma, mas a definição de triângulo podem ter várias equivalentes. 3 pontos não colineares é uma delas. Entendeu? O mundo criativo acendeu ali. Certo? Só que 3 pontos não colineares unidos ainda não é uma imagem, porque para você imaginar um triângulo de fato, você precisa criar uma espessura nessa linha. Enquanto ela está ali como um conceito, ela ainda não tem uma imagem. É uma linha, mas é uma linha sem espessura. Imaginado num espaço... Que espaço? Ou seja, enquanto conceito, o triângulo ainda não tem forma. Quando você imagina um triângulo específico, aí ele já tem forma. Imagem do triângulo. Porque você imaginou ele numa cor, numa certa espessura, em algum fundo, por exemplo. Se você já imaginou o triângulo. E agora se eu pego esse triângulo e construo ele de madeira, sei lá, ou de pedra, aí ele já se tornou um objeto ou um corpo no mundo concreto. Mas essas 4 coisas elas são diferentes, ainda que sobrepostas. Porque o objeto triangular tem a imagem de um triângulo nele, que é uma instanciação do conceito de triângulo, que é uma instanciação do arquétipo da triangularidade. Isso ainda é abstrato. Um novo exemplo é o exemplo da cadeira. A gente vai de baixo para cima agora. A cadeira é um objeto físico. Ok, estou sentado em uma, provavelmente vocês também. Ela é feita de algum material. Pano, estofamento, madeira.
Só que ela, antes de existir como um objeto, ela foi imaginada por alguém. Ou seja, alguém imaginou aquela cadeira. Ela fez um projeto. E para cada projeto de cadeira podem existir vários exemplares, né? Às vezes, um único projeto é repetido várias e várias vezes. Então também tem uma hierarquia ali. Esse projeto é uma imagem. Ele tem já, olha, tantos centímetros, tal material, já imaginado. Que é uma instanciação do conceito de cadeira. Porque o que é uma cadeira? Conceitualmente. Para o conceito de cadeira, existem infinitos projetos diferentes que podem ser feitos. Pode ter 3 pés, 4 pés, pode ser um banquinho, pode ter encosto, não ter encosto. Se não tiver, acho que não é cadeira, né? Mas, enfim, o conceito é mais abstrato do que o projeto, e o projeto é mais abstrato do que o objeto. Né? E o conceito de cadeira é a instanciação de uma vontade pura, associada à ideia de sentar ou descansar. Certo? Então, tem... Opa! Como se a vontade pura de sentar estimulasse o nascimento, a criação do conceito de cadeira. Alguém inventou a cadeira, né? Vai nesse sentido. E esse conceito aqui estimulou a criação de um projeto específico que estimulou a criação de uma construção. É a maneira bem simplificada de entender qual que é a relação desses 4 mundos. Mas vem daí. Então, de uma maneira, para sintetizar, o mundo da ação é como se fosse o mundo dos pedreiros. Para construir mesmo os objetos de matéria. Como se aquele projeto que existe no mundo formativo ele fosse preenchido com matéria. Então o mundo formativo é o mundo dos engenheiros. Engenheiros. Que vão fazer os projetos especificamente. E o mundo criativo é o mundo dos arquitetos, que vão ser, né, os autores do conceito da casa ou da cadeira. Ali. E o mundo arquetípico é a origem de tudo, que é de onde vem a vontade, né? Vontade de uma casa, vontade é o financiador da coisa, de onde vem a energia. Que seria o usuário, vamos chamar assim, o cliente. Que é o motivo pelo qual toda a outra hierarquia acontece. Isso aqui está na nossa mente, em primeira instância. Como a mente funciona. E vou detalhar um pouquinho mais. Tá, é uma maneira simplificada, inclusive, em paralelo a esse curso, eu vou montar uma aula sobre cosmologia. E vou detalhar um pouco mais sobre essas coisas. Então, isso aqui é só o necessário para a gente utilizar esse simbolismo nas próximas aulas. Vou começar de baixo para cima. Dessa vez. O mundo da ação. Tá aqui. Acho que vai ser... Mudei de ideia. Vamos lá. Vamos começar pelo arquetípico. O mundo arquetípico é a mente do autor da história. Pensa, tem a história que eu estou escrevendo aqui. E tem a minha mente, se eu sou o autor. Então, tudo que vai existir na história existiu antes na minha mente. O mundo arquetípico ele tem outros nomes. Mundo exemplar, porque é de onde vem os moldes das coisas. Mundo numênico, de onde vem a inteligência, a inteligibilidade e a intelecção das coisas. Mundo das emanações, mundo das formas. Formas no sentido de eidos, tá? Não no sentido de imaginação, que está lá para baixo. E o mundo divino. Para quem está dentro do livro, eu sou Deus, que eu sou o autor. Então, o papel aceita qualquer coisa nesse sentido. Então, eu tenho pleno poder sobre o papel.
Por isso, a minha mente, do ponto de vista dos personagens da história, é o mundo divino, é a mente divina. Certo? E a ideia é que minha mente está além do mundo história que eu estou escrevendo. Para os personagens, é o reino do incognoscível, da eternidade. Porque a história ela é contingente a eu ler aquilo lá. Fora do livro pode passar 1000 anos. Que isso não, o tempo do mundo, né, externo, da minha mente, não tem nada a ver com o tempo da história. Então essa ideia de eternidade, de transcendência e também de dinamismo. Porque o que quer que aconteça na história apareceu antes na minha mente. Eu posso escrever qualquer coisa, criar qualquer coisa. Por isso é a fonte dinâmica do novo na história. Tá? Bom, quais são os habitantes da mente do autor? São os arquétipos. Não existem personagens. Quer dizer, os personagens da história eles vão existir na minha mente como arquétipos. Ou éons, segundo a nomenclatura gnóstica, ou pensamentos perfeitos na mente do autor. Todas as coisas do mundo história existem como um pensamento perfeito na mente do autor. Então, olha lá, o mesmo vilão. O vilão que eu escrevo é simplesmente uma instanciação possível do conceito ou do arquétipo do vilão na minha mente. Essa que é a ideia. Tá? Então, na mente do autor está a essência de cada personagem. Ainda que essa essência não seja nada específico, seja, na verdade, o potencial de ser qualquer coisa. Né? A grande crítica ao essencialismo é uma incompreensão da própria essência. Porque a essência não é algo específico. A essência das coisas é a capacidade de ser qualquer coisa. A essência do vilão é a capacidade de ser qualquer vilão. Não é a essência do vilão é usar preto. Não. Absolutamente não. Enfim. A essência de cada personagem tem a ver com essa infinita possibilidade que reside no coração daquele personagem. Certo? A essência de cada coisa na história, de cada país, planeta, de cada evento. Certo? Todas essas coisas, sejam temporais, sejam substanciais ou personagens, todas elas existem na mente do autor como um arquétipo, ou vêm de algum arquétipo ali. Tá? Então é como se fosse o código-fonte da realidade ali dentro do mundo história. Esse é o mundo mais abstrato. Dele vem o mundo chamado mundo criativo, porque é quando você tem as primeiras instanciações dentro da história, de fato. Tá? No mundo criativo, deixa eu dar um zoom um pouquinho menor aqui. O mundo criativo também é chamado de plano mental, o mundo dos deuses. Porque é aqui onde as regras daquele mundo história são criadas. São as forças. Então vamos lá. Quais são os habitantes do mundo criativo? É uma rede viva, uma rede de conceitos vivos. Os conceitos fundamentais. Tá, por exemplo, no mundo do Guerra nas Estrelas, você tem a força, como né, a grande regente. Mas aí tem o lado do luminoso da força e tem o lado sombrio da força. Opa, você já tem então duas forças, duas leis, que é a interação dessas forças que gera todas as outras coisas. Então já estou começando a entender quais são as regras do meu mundo, quais são as regras do mundo história. A ideia é que esses conceitos, eles são seres vivos. Tá? São personagens, ainda que eles estejam meio que a par, implícitos na história. Na maioria dos casos, né? Não. O Senhor dos Anéis, no Silmarillion, tem lá um capítulo só sobre os poderes do mundo. Até com esse título especificamente. Né? Que seria o equivalente aos deuses, ou arcanjos, arquidemônios. Enfim, são os seres individuais que representam as forças e as leis que moldam aquele mundo. Tá? Bom,
Coisas importantes. Esses conceitos, eles são codefinidos. Eu não consigo falar do lado luminoso da força sem falar do lado negro da força. Eles se codefinem. E vice-versa, né? Eu não consigo... Um não existiria sem o outro. Da mesma forma, eu não consigo falar em Afrodite, deusa do amor e da beleza, sem falar de Ares, o deus da guerra. E da feiura também. Tanto que Ares é representado com um rosto feio. Guerra é uma coisa feia, de forma geral. Mas, enfim, a ideia é que esses conceitos, eles surgem aos pares, então é muito comum nas mitologias os deuses serem apresentados como casais divinos. E não como um deus solteiro ali separado. Geralmente o vilão ali, o Lúcifer, que vai ser o solteiro da história. Dá pano pra manga essa questão. Mas a ideia é que os conceitos são codefinidos. Então, na lei de Newton, o que é força? Bom, força é massa vezes aceleração. O que é aceleração? Bom, a aceleração é força dividido por massa. E o que é massa? Massa é igual força por aceleração. Isso aqui é tudo a mesma equação. Então é como se força, massa e aceleração eles fossem definidos um em termos do outro. Os deuses são definidos uns em termos dos outros. Tá? Essa aqui é a ideia. Segundo ponto. Como forças ou leis, eles não são leis prescritivas, como se fosse um trilho em que a realidade é obrigada a seguir. Não. Cada deus é uma espécie de diretriz que estrutura a realidade. Por isso que os deuses estão sempre em conflito entre si. Porque vai ter sobreposição ali da jurisdição. Né? Então, vai ter lá, sei lá, a praia. A praia, ela é o reino... Ela é do reino... Ela é de Gaia, que é a deusa da terra, ou ela é do reino de Netuno, de Poseidon, deus do oceano? E aí? É uma região limítrofe. Então você pode encontrar essas zonas de conflitos, de sobreposições, que são geralmente zonas de poder, inclusive. Onde as forças, essas leis se sobrepõem. Inclusive, tem conflitos, né? Como que um deus querendo invadir a jurisdição do outro. E em especial você tem o dragão, né? O grande dragão negro, como essa força de destruição que ela está o tempo todo interagindo com a jurisdição de todos os outros deuses, tentando destruir tudo. Enfim. Em geral, inclusive, você tem duas linhagens de deuses. Os titãs e os olimpianos, os Aesir e os Vanir, na mitologia nórdica. Bom, qual que é a ideia? Os conceitos dessa rede formam um sistema conceitual, claro, que vai fazer um particionamento e um mapeamento do mundo arquetípico. O mundo arquetípico, por si só, é impossível de ser dividido. Como um arco-íris, que não tem divisões. O que o sistema conceitual faz? Ele fala que, no arco-íris, que é uma faixa de infinitas cores, eu vou dividir ele em 4. Então vai ter 4 cores. Eu defini que vai ter 4 cores. Então, tem 4 deuses a partir daqui. O vermelho vai ser Ares, sei lá. O laranja vai ser Hermes. O verde vai ser Afrodite. E o azul vai ser Zeus. Pronto. A mitologia tem 4 deuses. Porque eu particionei o arco-íris inteiro e atribuí essas cores a esses deuses. Mas eu poderia ter dividido em 7, em 12. Daí eu teria 7 deuses ou 12 deuses. Enfim, cada mitologia é um sistema conceitual que faz um particionamento e ao mesmo tempo um mapeamento do mundo arquetípico. Ou seja, da mente do autor. Tá? E se no mundo arquetípico é onde está a minha essência, no mundo conceitual é onde está a minha individualidade. Qual que é o conceito de Tales, por exemplo? Está aqui, está nesse mundo. Qual que é o conceito do protagonista, do dragão, do antagonista, que é o dragão?
Vamos lá. O próximo nível é o mundo formativo, mundo das formações. Tá? Ele também é chamado de plano emocional, plano astral, ou sonhar, mundo das imagens, porque ele tem essa natureza imagética, onde os qualias se entrelaçam para formar cenários. As formações, que são as estruturas que constituem esse mundo, né, elas são entrelaçamentos de qualias. Por exemplo, um cubo é só um conceito. Mas se eu imagino um cubo vermelho, eu já estou entrelaçando. Primeiro que eu já imaginei um cubo de um certo tamanho. Então eu entrelacei o conceito de tamanho. Entrelacei o conceito de cor. Ainda é uma coisa abstrata, né? Um cubo vermelho que tem lá 20 centímetros. Mas ele está em cima de uma mesa. Tem uma criança brincando com ele. E é uma tarde chuvosa. Aí pronto, comecei a entrelaçar um monte de qualias, né? De conceitos. A formação é um entrelaçamento de conceitos que formam um cenário. Essa que é a ideia. Uma coisa imaginável. Vermelho não é imaginável. Mesmo que você imagine só um grande espaço infinito vermelho, ainda assim você imaginou um espaço infinito vermelho. Então entrelaçou o conceito de espaço, infinito e vermelho. Mas vermelho puro é inimaginável, assim como espaço puro também. Enfim, quando você começa a entrelaçar os conceitos, formando formações, é que as coisas se tornam imagináveis. Tá? Essas formações, elas são movidas pela emoção, moldadas pela imaginação e fixadas pelo pensamento. Um estabiliza, o outro dinamiza e o outro dá forma. Nesse mundo é onde habitam os chamados seres múltiplos, porque eles não têm uma individualidade, sim uma personalidade. Por exemplo, não faz muita diferença qual ninfa que eu estou interagindo ali. O que importa é que as ninfas têm uma personalidade típica, né? Que é o que define a ninfa. Por exemplo, ou o elfo, ou o orc, ou o zumbi, né? Que são esses seres lendários. Então, são os seres imaginários, lendários e mitológicos, incluindo a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade também é uma espécie de ficção. Tá? É a ficção sobre nós mesmos que a nossa mente conta pra gente mesmo. O Tales conceito também é uma história mais abstrata, mas também tem... Quem que é o Tales? O Tales gosta de lasanha, sei lá, o Tales não sei o quê, o Tales teve tal atividade na infância, gostava de brincar de tal coisa, não sei o quê. Ou seja, é uma ficção. E essa ficção... já estou adiantando um monte de coisa, mas a ideia é que a ficção que a personalidade não é uma coisa, como a individualidade. Aqui em cima. A individualidade é única, mas a personalidade é um oceano de coisas. Cada memória que eu tenho, cada memória é um fragmento de personalidade, é como se fosse um referencial um ponto de vista a partir do qual eu experiencio a realidade. Certo? Então, uma memória de trauma é um referencial. Se essa memória está ativada agora, eu vou experienciar o que quer que esteja acontecendo segundo as emoções, o referencial daquele evento que está na minha memória. Tá? Então, tem um conjunto de memórias, na verdade, que está ativo a cada momento. Tem memórias que estão dormentes, que a influência é menor, e tem memórias que estão ativas, que a influência é maior. Cada memória, então, vai ser um referencial que vai jogar uma gotinha, digamos assim, ou vai dar a sua interpretação do que está acontecendo agora. Por isso que é um oceano de informação. Então, a reação global
ao que está acontecendo, segundo essa somatória de referenciais das nossas memórias, é o que a gente costuma chamar de emoção, o que eu estou sentindo no momento. E que vai, né, levar ao meu comportamento. Porque a personalidade é isso, é um padrão de comportamento. Se eu falo que tal pessoa é raivosa porque ela tem um padrão de comportamento que está sempre com raiva. Essa é uma simplificação grosseira, mas é para dar a ideia da complexidade que é. Então, uma característica típica desse mundo é a complexidade infinita. De muitas coisas interagindo e você não consegue analisar, você só sente, digamos. Só sente e navega naquilo, mas sem capturar, da mesma forma como você captura ali a pureza do mundo de cima. Tá? Bom, quando a formação ela se preenche de matéria, ela se torna um corpo. O corpo é um objeto de matéria, né? Seja um corpo humano ou um cubo de pedra, sei lá. E padrões e mudanças nesse mundo formativo precipitam eventos físicos. Já que tem essa hierarquização dos mundos, né? Você tem uma espécie de corrente causal, onde o mundo arquetípico causa coisas no criativo, que causa coisas no formativo, que causa eventos. Tá. E por fim, nós temos o mundo da ação. O mundo físico, ou mundo material, mundo do karma, mundo sensível. Esse mundo é o mais familiar para os 5 sentidos, por isso o mundo sensível. Ele é perscrutado pelos 5 sentidos. Então, os qualias em si, a natureza deles é do mundo de cima, né? São as formações. Mas quando você ancora esses qualias na matéria, você tem uma medição do mundo físico. Olha, estou vendo uma árvore. Eu posso imaginar uma árvore, mas não. Quando eu falo que eu estou vendo uma árvore, é porque eu entrelacei aquela imagem num objeto físico. Mais ou menos isso. Então eu restringo a minha imaginação a simplesmente coisas materiais. Esse é o estado de consciência ordinário, de sanidade estável, né? Quando tem esse entrelaçamento. Justamente porque os habitantes desse mundo são os objetos de matéria ordinária que, ainda que a gente veja uma imagem sobre eles, a gente não está vendo os reais componentes desses objetos, que são partículas e campos, ou seja, coisas abstratas. Nós não vemos partículas e campos, tá? Por isso que eu falei, nós vemos apenas as formações que a nossa mente projeta em cima daquele objeto. Então, num certo sentido, a gente nunca tem contato com esse mundo aqui diretamente, a gente tem um contato através da nossa imaginação. Tá? E a matéria básica, né, a estrutura básica desse mundo são os eventos, que é como se fossem as escolhas do autor. Porque enquanto eu estou aqui, na minha cabeça, pensando no que eu vou escrever, estou ali inteira, né, tem os 3 mundos ali. Mas uma vez que eu escrevo, olha, o protagonista pegou a xícara de chá e tomou. Eu fiz uma escolha. Ele poderia ter feito 1000 coisas diferentes. Né? Ele poderia ter jogado a xícara na parede, poderia ter adicionado açúcar, sei lá. Mas não, eu escrevi. Eu registrei. O personagem, o protagonista, pegou a xícara e tomou. Essa escolha, ela gira o tempo. Tic. O tempo da história, claro, né? Porque o tempo é gerado enquanto a história é escrita, ou lida, na verdade. E uma vez que eu falei que ele pegou a xícara e tomou, ocorreu a manifestação e a percepção. Tá? Enquanto eu falo, olha, o herói pegou a xícara e... Não, tem esse momento de suspense, onde ele pode fazer 1000 coisas, eu posso imaginar 1000 coisas, mas uma vez que eu falei que ele tomou, pronto, não tem mais dúvida, se tornou consensual, se tornou matéria. Matéria está associado à capacidade de múltiplos observadores concordarem sobre aquele evento, né? Aquela percepção. Enquanto eu falo que o protagonista está vestindo uma camiseta,
qualquer um pode imaginar qualquer cor, porque eu não disse qual camiseta é, qual cor. A cor ainda está no reino do subjetivo, mas uma vez que eu escrevi que essa camiseta é azul, agora todo mundo vai imaginar a camiseta azul. Certo? Não tem mais espaço, digamos, para o subjetivo. Então a matéria é, conforme você vai cortando esse espaço para a subjetividade. Conforme o autor escreve, ele está também registrando e definindo, limitando o que aquela história pode ser. Tá? Então imagina que eu... Homem-Aranha. 1 milhão de histórias eu posso escrever sobre o Homem-Aranha. Mas eu escolho uma. Todas as outras são descartadas. Assim, a matéria tem a ver, a densidade da matéria tem a ver com essa escolha que torna a imagem consensual. Bom, daí que surge o tempo, no fim das contas. E o espaço também, né? Uma vez que o mundo vai sendo construído conforme eu escrevo ele, e o tempo vai rodando conforme a história também vai acontecendo. Certo? O que mais? E se a individualidade e a personalidade estão aqui para cima, no mundo da matéria está o corpo biológico e o instinto, que é a informação embutida no corpo, né? Entre o corpo físico, tem uma região limítrofe entre o corpo e a personalidade, que é o que a gente chama de ego. Né? O ego que vai fazer essa mediação, essa transição entre esses complexos líquidos da personalidade e o corpo físico. Então, está aqui nessa região limítrofe. E milagrosamente eu acabei no tempo.